Bom dia a todos, bem-vindos a este canal, Amor de Mãe, Educação de Pais e Filhos. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante que eu vejo poucas pessoas falarem a respeito e falarem com a seriedade que ele exige. Se trata da invasão sexual entre crianças ou o abuso sexual entre crianças. Muitas vezes isso sequer é percebido pelos pais ou pelos responsáveis nas instituições. A invasão sexual entre crianças ela é um abuso, e ela é justamente um abuso por se tratar de uma invasão, de um desrespeito ao limite do outro, mesmo quando isso tenha sido feito de forma inconsciente. Quando essa invasão ela está relacionada com a intenção sexual e com uma relação de poder, quer dizer, de autoridade, de sujeitar uma criança a essa atitude, então temos claramente, claro, um caso de invasão sexual. Essa situação de autoridade pode ser despertada por vários fatores, né? Como, por exemplo, a diferença de idade, também despertado pela aparência, pela inteligência, até mesmo pela questão de origem, de onde vem a pessoa, pelo status social. Então, tem vários fatores que despertam numa criança autoritária, né? Essa sensação de poder, de sujeitar uma criança a esse tipo de atitude. A sujeição é uma atitude que as crianças vítimas desenvolvem em relação às crianças de poder, justamente por coação, por vergonha, por medo ou por outros sentimentos negativos que lhes são impostos. Quando a gente pensa em autoridade entre crianças, nem todo mundo consegue ter uma ideia clara sobre o que pode ser isso. Mas elas acontecem realmente frequente, né? É uma situação muito frequente onde algumas crianças elas querem prevalecer sobre outras, né? Elas querem sujeitar outras, elas percebem isso e formam grupos às vezes, né? Em função disso. Uma situação de autoridade é quando você percebe, você conversando com uma criança, que ela diz: fulano fez o jogo tal e se a gente quiser brincar tem que fazer isso e isso. Isso é a situação de autoridade. E numa criança que tem um comportamento tendencioso, pode ser que ela use essa autoridade para a questão sexual. Existe uma dificuldade muito grande de identificar, né, quando se trata de uma brincadeira e quando não se trata de uma brincadeira e sim de um abuso. Para isso eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu observei e que eu aprendi no dia a dia, nas instituições e também em formação, na especialização. Vamos supor que duas crianças de 3 anos, duas meninas, elas estejam brincando, por exemplo, no banheiro, né? E lá tem um creme, aquele creme que a gente usa para assaduras, contra assaduras, e as duas crianças resolvem, por exemplo, usar o creme e passarem creme uma na outra. Inclusive na vagina, inclusive no ânus, em todos os lugares elas começam a passar creme. Uma passa na outra. Isso é uma invasão sexual? Não. Não é, porque as duas crianças têm compreensão do que elas estão fazendo. Elas quiseram fazer isso e não há uma imposição. Elas não estão fazendo aquilo para satisfazer uma necessidade sexual, né? Uma coisa que elas já descobriram, que sentem um desejo, que elas sentem de satisfazer. Mas elas estão fazendo aquilo por curiosidade. Elas estão testando, né, o corpo. Elas viram aquilo ser feito com outras crianças e estão testando aquilo nelas mesmas. Outra situação duas crianças estão fazendo xixi, vamos dizer, dois meninos, e um resolve colocar o dedo na saída da uretra, lá no pênis, naquele buraquinho mesmo de onde sai o xixi, no outro. E uma das crianças, ela não falou nada, né? Quando o outro viu que o xixi estava saindo, ele tentou apertar para ver se o xixi se comportava do mesmo jeito que faz com uma torneira. E o menino não disse nada, ele não aconteceu nada, eles simplesmente observaram o que estavam fazendo. Isso se trata de uma invasão sexual? Sim, claro. Por quê? Uma das crianças, ela não disse nada, ela não estava de acordo. Mesmo que ela tenha participado, mesmo que ela tenha aparentemente aceitado e feito junto com aquela criança que estava descobrindo, né, que estava analisando, satisfazendo sua curiosidade, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não estava de acordo. Ele não foi ideia dele.
Então foi uma coisa que aconteceu a parte dele, né, onde ele foi colocado passivamente ali naquela situação. E ainda que ele deixasse acontecer consigo, não foi correto da parte do outro fazer sem o consentimento daquela criança. Portanto, se trata de um abuso, sim. Se trata de uma situação onde os responsáveis pela criança, sejam os pais, sejam os instrutores, sejam quem perceber a situação, né, que atente para esse tipo de comportamento desde muito cedo. Esses exemplos que eu citei aqui foi para crianças muito pequenas, né? E para crianças muito pequenas, claro que nós temos um outro olhar, nós temos uma maneira diferente de lidar com o assunto, nós não podemos lidar com uma criança de 2 anos da mesma maneira que a gente lida com uma criança de 6, 7 anos, né? Ou de 4 e 5 anos. Elas já estão em outras fases, têm outras compreensão das coisas e nós podemos abordá-las também de maneira diferente. Vamos a um outro exemplo. Um menino de 4 anos é, vai com uma menina ou com outro menino que, vamos dizer que foi uma menina, que estão brincando em algum lugar, pode ser no parquinho, ou em casa, ou na escola, ou na creche, onde seja. Ele pega essa menina, que ainda usa fraldas, e vai levar ela para um lugar que não precisa ser um lugar realmente fechado ou distante de onde as outras crianças estão. Ele tira a fralda daquela menina e ele olha a vagina dela. Né? Ele não quer fazer nada, ele só olhou a vagina. Isso se trata de um abuso sexual? Sim, claro. Claramente. Isso se trata de uma invasão de limites, porque aquela criança de 2 anos, né, ela é muito mais jovem, ela não tem a capacidade de avaliação da situação como aquela de 4 anos. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. Ela não teve capacidade de escolha para fazer ou não aquilo. Uma criança já maiorzinha, vamos dizer, entre seus 6 e 7 anos, elas brincando de alguma coisa, qualquer coisa, a brincadeira é levada para a questão da nudez, né? A questão onde elas começam a experimentar coisas por alguma razão e uma delas introduzem objetos ou começa a introduzir um objeto em outra criança. Isso é uma invasão? Eu acho que aí não tem muita dificuldade, né? Que todos possam entender que se trata de uma invasão, sim, porque com objetos em crianças pequenas, em criança nenhuma, né, a gente pode chamar de um comportamento normal, um comportamento natural, correto para uma criança de 6 a 7 anos. Não se introduz nenhum tipo de objeto no corpo, em nenhum orifício, mesmo que seja por outra criança da mesma idade, mesmo que seja uma situação de brincadeira, mesmo que seja uma situação de curiosidade do próprio físico. Isso não é uma coisa que se deve ser aceita, que se deve ser tolerada, porque pode causar lesões, né? Pode causar inclusive lesões graves. Né? Eu já presenciei casos onde crianças introduzem objetos em diferentes orifícios do corpo e elas foram parar no hospital. Então, a criança tem que ser educada, né? Não estou abordando aqui a questão moral, a questão cultural, estou abordando aqui realmente a questão pedagógica. Isso não está correto, é um comportamento abusivo e deve ser combatido imediatamente. A primeira coisa, e a mais importante de todas mesmo, que você tem que fazer, é tomar a criança que foi vítima em proteção. Essa criança precisa saber imediatamente que houve uma reação por parte do adulto a favor dela. É necessário que você tome essa criança, que você realmente volte toda a sua atenção, e eu repito isso porque é muito importante, toda a sua atenção deve ser voltada para a criança que sofreu o abuso, ok? E isto também na questão se a criança não for o seu filho, né? Se não for a sua filha. É para ela que você tem que botar atenção. Será que você pode fazer isso? A segunda coisa, imediata, que você tem que fazer é controlar o seu impulso. Super difícil. Controle o seu impulso de se voltar para a criança infratora, gritar com ela, esbravejar, sair gritando aos 4 ventos, né? Ou fazer até coisas piores, como sacudir a criança, bater, ou punir, ou seja lá o que for. Não, você vai tratar dessa criança logo, mas inicialmente a sua atenção tem que ser voltada exclusivamente
diante da criança infratora para a criança que sofreu a infração. Comentários do tipo: por que você não foi embora? Por que você não falou não? Por que você não correu? Você não deve falar isso para a criança vítima, porque além disso ser injusto com a criança, isso fere, isso maltrata, isso machuca, isso desperta o sentimento de culpa, de que aquela criança que sofreu foi culpada por aquela situação. Então evite imediatamente esses comentários. Isso vale também para o caso da criança infratora. Repito, nada de esbravejar e nada de sair perguntando por que você fez isso, você não sabe que isso é errado, eu já não te ensinei e etc. Né? Essas coisas não se diz primeiro porque aquela criança sempre achará uma justificativa. A criança que faz isso tem todas as razões do mundo para justificar e ela vai tentar se sair da situação, ela vai tentar: eu fiz isso porque a gente estava brincando, eu fiz isso porque foi uma brincadeira, eu não sabia que ia machucar e não sei o que. Então são coisas que as crianças sempre dizem, mas que elas não são relevantes. Não são relevantes porque nós estamos tratando aqui de um comportamento, né? As razões que essa criança vai dizer que tem para fazer aquilo vão ser muitas, mas não é isso. Nesse momento nós não vamos tratar disso. Então controle todo esse ímpeto de falar essas coisas e se dirigir a essas crianças dessa maneira. Feito isso, controlado esse impulso, você deve pegar a criança que foi vítima, né? E deve fortalecê-la. Primeiramente, você deve observar, deve conversar com essa criança, verificar naturalmente o que foi que aconteceu, né? Conversar com os responsáveis, muito importante. Se não foi em família, você deve conversar com os responsáveis, notificar o que aconteceu, para que o caso seja tratado por pessoas capacitadas, já que se você não for a pessoa capacitada, capacitadas para tratar do tema. Muitas vezes, inclusive, é necessário a ajuda de um psicólogo ou de um médico, inclusive, um médico de crianças, né? Um pediatra e um psicólogo. Em outros casos, não é necessário tanto, mas a comunicação entre pais e instrutores e de pai para um profissional, né? Pai e mãe para um profissional, é fundamental. O importante é que a criança vítima, ela perceba nos adultos uma reação imediata. E outra coisa, ela precisa saber que vocês não banalizam aquele caso, que aquele caso é uma coisa séria, se tratou de um comportamento excessivo que não deve ser tolerado e que não deve ser repetido. Se vocês agirem desse jeito, o que vocês estão dizendo a essa criança é que ela não precisa se sujeitar. Ela não foi culpada, então ela não tem que se sujeitar a isso, ela vai aprender isso. Porque o comportamento de vocês a ajudam a compreender isso, lhe dão força para compreender isso. Então a reação de vocês é fundamental. Você deve chamar essa criança e confrontá-la com o seu comportamento. Seja da idade que for, seja de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, não interessa, tá? Você vai esclarecer, você vai dizer as regras claras para ela. Olha, há limites, com o corpo de outra pessoa não se brinca desse jeito, não pode e basta. Você não pode de forma nenhuma fazer isto com outra criança. Tem que ser muito claro, muito firme para falar com uma criança nesta situação. E tem que tirar, por exemplo, situações que encorajem a criança a tal comportamento, né? Você tem que limitar um pouco essa criança por um tempo, nas suas maneiras de brincar, né? Você tem que tirar, por exemplo, se a criança gosta sempre de se retirar para um canto para brincar sozinha, ou de entrar no quarto e fechar a porta com outras crianças, isso tem que ser tirado por um tempo, tem que ser esclarecido a essa criança por que você está fazendo isso e que você precisa da confiança dela para que isso seja lhe dado de volta. Porque a liberdade está automaticamente associada à confiança. E se você não tem a confiança que ela não fará coisas que não devem, que não são apropriadas, então você não pode também dar a liberdade que ela brinque onde ela quiser, na hora que ela quiser, com quem ela quiser. As crianças vão aprendendo isso aos poucos, né? E você vai avaliando se o grau de conscientização daquela criança infratora, né, esse grau de compaixão para com o outro está se desenvolvendo ou não. Caso essa resposta seja positiva, você dá a chance que ela lhe prove isso, quer dizer, você não separa essa criança completamente de outras crianças, você deixa que a criança interaja, inclusive com aquela criança que foi vítima, porque nesse caso você dá a chance a ambas as crianças que elas mostrem que aprenderam com a situação, né, e como elas estão lidando com a situação.
A criança infratora talvez ela esteja se atendo às regras, né, e esteja respondendo muito bem. E a criança que foi a vítima, talvez ela esteja mais fortalecida e autoconfiante, e ela consiga dizer não e fazer com que seus limites sejam respeitados. Como as crianças vão poder lhe provar que estão aprendendo se você não der a chance que elas façam isso? Caso essa criança infratora não lhe dê uma resposta positiva, caso você note nas conversas e no desenvolver, no decorrer das coisas, que esse se transforma em comportamento padrão, então, nesse caso, procure ajuda imediata. Não espere, vá buscar ajuda de alguém que possa lhe ajudar mais, né? Que saiba mais do que você tratar esse tema. O importante é que o seu filho, a sua filha, né, o seu aluno sejam ajudados imediatamente. Então, diante de um incidente desse, como eu expliquei, você pode agir dessas maneiras. Mas me diz uma coisa: e se for seu filho um infrator ou sua filha? Você será capaz também de agir dessa maneira, como eu disse? Ou a partir desse momento agora, o seu amor será tão forte, que você vai fechar os olhos, vai fingir que não foi bem assim, vai tentar dizer, olha, ele é uma criança, ou ela é uma criança, queria somente brincar, não queria fazer mal, acho que não teve a intenção. Será que você vai jogar fora agora tudo que eu disse antes, porque se trata do seu filho? Será que você agora vai ter a coragem de abraçar, de amparar aquela criança que foi vítima, mesmo que ela não tenha sido seu filho? Olha, eu entendo que nós pais, agimos por amor, né? E temos essa tendência de sempre querer abraçar, amparar o nosso filho em qualquer situação. Mas o amor maior, neste caso, é que você não encubra, não feche os olhos aos erros do seu filho ou da sua filha. O seu amor será muito maior e a sua atitude será muito mais efetiva. A sua atitude amorosa, ela será muito mais efetiva como pai, como mãe, como educador, se você realmente voltar a sua atenção para a criança e não encobrir, não fechar os olhos aos erros do seu filho. Porque essa lição, a criança não vai esquecer. Ela vai aprender dessa lição e vai saber que houve uma reação da sua parte também e que você vê os erros dessa pessoa. E erros nós todos temos. Se você realmente ama o seu filho, então tente corrigir esses comportamentos do seu filho antes que se transforme em um comportamento padrão. Eu abordei aqui de forma muito breve, né? Porque eu achei e ainda acho que é necessário falar mais sobre o tema, porque os temas sobre a sexualidade infantil vêm sido abordados na mídia e vêm sido abordados de uma maneira realmente ruim para as crianças. E eu achei que talvez pudéssemos falar desse tema que ninguém fala, que é um tema quase um tabu, né, que é colocado muitas vezes debaixo do tapete, mas que ele existe, que ele sempre existiu e que continuará existindo, porque afinal as crianças continuarão fazendo suas descobertas e continuarão sendo curiosas, quer estejamos lá, quer não é verdade? Então, é melhor que tratemos desse assunto. Eu espero que eu tenha contribuído. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like. O meu nome é Tereza, eu sou pedagoga apaixonada, gosto muito desses temas, me interesso por ele há mais de 10 anos. E se vocês também gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no meu canal, porque haverá muito mais vídeos sobre esses e outros temas. Muito obrigada e até a próxima!